Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre marcadores e discursivos, tá? Então pessoal, na língua espanhola, marcadores e discursivos, né? Nós vamos começar pelo conceito, beleza? Então, na língua espanhola, o que são marcadores e discursivos? Los marcadores y discursivos en la lengua española son expresiones que enlazan enunciados o grupos de enunciados, estableciendo relaciones de significado que guían la interpretación del discurso que se transmite para asegurar la transición entre ellos y su cohesión textual. Pois bem, pessoal, esses marcadores discursivos é basicamente isso. Certamente não deu para você entender muito, né, sobre marcadores discursivos a partir desse conceito. Mas na prática, pessoal, marcadores discursivos são termos ou expressões, né, presentes no texto que têm a função de articular as ideias, né, dentro do texto, tornando esse texto mais coeso para quem vai ler, ou seja, um texto que faça sentido, certo, pessoal? Então, marcadores discursivos, eles são responsáveis por dinamizar as ideias dentro do texto para que as informações possam fluir de forma correta, né, de forma compreensível para o leitor, beleza, pessoal? Até mesmo porque não tem como eu produzir um texto utilizando somente substantivo. Não tem como produzir um texto utilizando somente verbo, somente adjetivo, né? Eu preciso dos marcadores discursivos para me dominar as informações e levar ela para onde eu quiser. Ou seja, é por meio dos marcadores discursivos que eu consigo argumentar, é por meio dos marcadores discursivos que consigo exemplificar, explicar, né, tornando mais claro para quem vai ler, e é por meio dos marcadores discursivos que posso fazer conclusões, né, isso. Então, marcadores discursivos é basicamente isso, certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui uma tabela que mostra alguns dos marcadores discursivos mais usuais, né, isso? Olha só como são tantos, né, pessoal? Então, pessoal, são muitos. Aqui eu não trouxe nem 0,5% dos marcadores discursivos que existe, certo? A nossa função aqui, pessoal, o que nós queremos não é decorar tudo isso aqui. O que nós queremos é reconhecer os marcadores discursivos com seu respectivo sentido, né, que ele exerce dentro do texto. Se você conseguir identificar os marcadores discursivos e saber classificar ele, identificando o que ele está fazendo dentro do texto, a sua função, pois beleza, é tudo que nós mais queremos, certo? Então vamos conhecer alguns mais utilizados aqui. Por se tratar de uma diversidade muito grande, né, de marcadores discursivos, ele tem suas classificações, certo? De acordo com suas funções. Os marcadores discursivos, ele pode ser utilizado para ordenar o discurso, né, isso? Quais são eles? Antes de nada, em primeiro lugar, em segundo lugar, em último lugar, é claro que existe muito mais outros marcadores discursivos que se pode utilizar para ordenar ele discurso, mas eu não tem como trazer todos aqui, né, pessoal? Eu tive aquela preocupação de trazer somente os mais utilizados, beleza? Vamos lá. Introduzir um tema, quais são eles? Enquanto a, com relação a, com respeito a, por outra parte. Existem os marcadores discursivos também que servem para añadir ideias. Añadir ideias em português quer dizer acrescentar ideias. Quais são esses marcadores? São además, também, por outro lado. Observe que quando digo por outro lado, né, significa dizer que vai ser um outro lado da questão que vai ser abordado com novas ideias. Vai haver um acréscimo de novas ideias ali, né, no texto, certo? Por outra parte, o mesmo procedimento, certo? Existem os marcadores discursivos que servem também para aclarar ou explicar, né? Es decir, ou seja, em português, ou seja, bastante utilizado para tornar algo, né, mais bem explícito, né? Isso, isto é, em outras palavras, exemplificar. Quais são eles? Por exemplo, concretamente, em concreto, em particular. Existem os marcadores discursivos também utilizados para introduzir uma opinião personal. Quais são eles? Para mim, em minha opinião, eu creio que. E serve também e tem os marcadores discursivos utilizados para indicar hipóteses. É possível, é provável, talvez. Olha só, talvez aqui na língua espanhola se escreve separado, certo?
na língua portuguesa é junto, né, pessoal? Possivelmente, existem os marcadores discursivos utilizados para indicar a oposição ou contraste de ideias, né? Quais são eles? Pero, bastante utilizado, né? Pero em português quer dizer mas, certo? Aunque, sin embargo, português quer dizer porém, é isso? Apesar de. E tem os marcadores discursivos que servem para indicar a consequência. Por isto, portanto, como resultado, de modo que indicar a causa. Porque, já que, devido a, visto que, resumir, em resumen, em poucas palavras, para resumir, em definitiva, concluir ou terminar, por último, para terminar, para finalizar, para concluir. Beleza, pessoal, esses são alguns marcadores discursivos, tá? Então agora a gente vai ver na prática, a gente vai aprender a identificar ele dentro do contexto e saber, né, qual o seu sentido, qual a sua função dentro do contexto. Vamos lá. Uso dos marcadores discursivos. Vamos lá. Temos aqui esse texto aqui, ó. Quando escrevo um texto, em primeiro lugar, corro ele quaderno, a continuação escrevo, depois lo leio e finalmente corrijo os erros. Então, pessoal, nesse texto vamos identificar, né, os marcadores discursivos que tem aqui, né, e classificar. Veja bem, pessoal, nós temos aqui, ó, em primeiro lugar, certo? É um marcador discursivo, porque aqui ele está ordenando um discurso, né, isso, tornando mais claro para quem vai ler. Observe quando diga assim: quando eu escrevo um texto, em primeiro lugar, faço o quê? Corro ele quaderno, ou seja, pego o caderno, aí depois a continuação, observe, sempre ordenando o discurso, né? Faz o que? Escrevo. Depois, outro marcador discursivo, lo leu, ou seja, eu leio, né? E finalmente, corrijo os erros. Então, pessoal, aqui tem alguns marcadores discursivos. Tanto esse marcador discursivo aqui, em primeiro lugar, a continuação e depois, são três marcadores discursivos que servem basicamente para ordenar, né, um discurso, né, pessoal? Conforme ele se encaixa aqui nessa classificação, certo, pessoal? E nós temos outro marcador discursivo aqui, finalmente, que serve para dar fechamento, né, um sentido, né, fechamento de sentido desse pequeno trecho. Então ele vai se classificar aqui para concluir ou terminar, apesar de não ter aqui, né, pessoal, mas como falei, não tem como trazer todos, beleza? Então vamos lá. Então, identificado então, né, os marcadores discursivos. Vamos lá para o próximo. No puedo salir hoy, tengo que hacer la compra y también tengo que cocinar. Además, todavía no he hecho los deberes. Então vamos identificar os marcadores discursivos que tem nesse trecho. Vamos lá. No puedo salir hoy, tengo que hacer la compra y también tengo que cocinar. Então, posso fazer uma pergunta: por que não posso sair hoje? É justamente porque tenho que cocinar. Aliás, tenho que fazer compra e também tenho que cocinar. Observe que também aqui é um marcador discursivo que está acrescentando algo. Ou seja, o que está sendo acrescentado aqui, né, por meio desse marcador discursivo? Está sendo acrescentado mais um motivo pelo qual eu não posso sair hoje, que é porque tenho que cocinar. Certo, pessoal? E logo em seguida temos outro, né, acrescentando outra ideia, né, todavia no he hecho los deberes. Então aqui nós temos dois marcadores discursivos, o que está exercendo a função aqui de acrescentar algo, né? Ou seja, os motivos pelos quais não posso sair hoje, beleza? Esses dois marcadores discursivos, ele se classifica como, né, pessoal, añadir ideias. Está aqui eles, olha, certo, pessoal? Então, continuando. Próximo exemplo. Como hoje é viernes, salgo com meus amigos a dar um passeio. Ou seja, como hoje é sexta-feira, que quer dizer sexta-feira em português, eu saio com meus amigos para passear, não é isso, pessoal? Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos um marcador discursivo. Cadê? É esse aqui, como. Esse é um marcador discursivo, pessoal, de causa, porque está indicando a causa pelo qual eu vou sair hoje para passear, certo? Por que vou sair com meus amigos hoje para passear? Justamente porque hoje é sexta-feira. Então, está sendo indicado, né, por meio
desse marcador discursivo aqui, indicando causa. Observe como não se deve, né, decorar os marcadores discursivos. Por quê? Porque como aqui está indicando, né, um marcador discursivo que está indicando uma causa, certo? Mas como nós já sabemos, o que como pode ser utilizado também para fins comparativos, ou seja, para fazer comparações. Aí pergunto, comparação é a mesma coisa que causa? Não, comparação e causa são duas coisas diferentes, não é isso? Então é por isso que não se deve se esforçar para decorar isso aqui, certo? Só basta você reconhecer e saber o que ele está, né, exercendo dentro do texto. Então, como aqui, né, está sendo um marcador discursivo, né, de causa, né, isso porque está indicando a causa, né, porque eu vou sair com meus amigos hoje para passear, né, isso. Então ele se encaixa aqui, certo? Ele está indicando causa, apesar de não ter aqui, né? Mas é um marcador discursivo que está indicando causa, beleza? Então, pessoal, próximo exemplo. No me gustan las películas de acción. Por ejemplo, nunca he visto Misión Impossível. Por exemplo, aqui esse marcador discursivo utilizado para exemplificar, né, pessoal? Conforme a gente viu aqui. Então, pessoal, é isso. Com base nisso, a gente tem uma atividade aqui, né? Identifique os marcadores discursivos en el texto seguinte e classifica-os. Então, tem um texto aqui, vocês vão identificar os marcadores discursivos, né? Isso. Vocês vão colocar os marcadores discursivos que tem nesse texto aqui nesse lado e aqui nesse outro lado. Vocês vão classificar e vocês vão dizer para que eles servem, se baseando por essa tabela, certo, pessoal? Então, questão de número 2, muito simples, é só de marcar, esse marcador discursivo que preenche esse espaço, beleza? Pode ser qualquer um desses quatro, só tem um correto, questão 3 também, questão 4 também. Valeu, pessoal!